Será que você é uma pessoa próspera a ponto de saber quando uma oportunidade é para você? Alguns anos atrás eu estava orando por algo, almejando conquistar algo muito grandioso na minha vida, inclusive algo que eu já tenho hoje, como eu disse, alguns anos atrás. E em um determinado momento estava demorando muito e eu comecei a falar para Deus, mas por que para mim tudo me parece mais difícil, parece que nunca vai chegar? Dentro de mim me veio algo assim: se você não sabe passar pelo processo, não sabe viver os altos e baixos do caminho até se chegar aonde almeja, então para de orar por coisas grandiosas, porque tudo tem um caminho, tudo tem algo a ser feito. E a bonita aqui na época queria algo grandioso, mas não queria passar, pelo caminho. A gente sempre acha que o caminho de quem alcançou coisas grandiosas, de quem viveu grandes experiências com Deus, ou em suas carreiras, ou com suas famílias, o caminho foi de flores, foi de facilidades, e não é bem assim. O mundo é real, as coisas são reais, e a gente, principalmente nós que somos cristãos, temos que tomar muito cuidado com aquela fala da facilidade, As histórias mais incríveis da Bíblia, de pessoas de fé, de pessoas que almejaram e conseguiram e alcançaram grandes coisas, todas essas histórias maravilhosas que a gente pode ler na Bíblia e tomar como exemplo, o final da história, por mais lindo que fosse, por mais maravilhoso das promessas que aquelas pessoas alcançaram, o caminho teve suas lutas, teve suas quedas, seus altos e baixos. E às vezes nós queremos ser as delícias que vamos viver aqui e não vamos passar pelo caminho, pelos processos. E naquela época eu entendi isso, eu falei, peraí, como assim? Se eu não quero, se eu não souber passar pelo caminho e entender que o caminho, nem tudo se resume a flores e facilidade, então eu deveria parar de orar por coisas grandiosas. E não foi isso que eu fiz, graças a Deus. Eu entendi, eu falei, opa, então eu vou parar de reclamar, vou parar de ser mimizenta, só pra mim não der, que a gente às vezes chega a ser chato, Imagina, Deus já nos deu o ar que a gente respira, tudo que a gente... Deus já fez tanta coisa, às vezes a gente ainda tem a coragem de virar para Ele e falar, Deus, porque só para mim as coisas não acontecem, então só para mim tudo é difícil, gente. Se a gente buscar um pouquinho, existem pessoas que de uma hora para outra sofrem um acidente, perdem as funcionalidades do seu corpo, de uma hora para outra perdem apoio de pessoas que tinham na família, mãe, pai, Enfim, a gente tem pessoas que nem nasceram com alguma das oportunidades que a gente nasceu, tem pessoas que já nascem deficientes, pessoas que lutam, que batalham, passam pelos caminhos difíceis e chega na sua vitória, no seu propósito, no seu chamado. Pessoas prósperas entendem oportunidades e entendem o caminho que é preciso ser feito para essa oportunidade. Vou contar uma história aqui que mexe muito comigo, que vez ou outra eu relembro essa história, que me faz pensar em prosperidade e oportunidade, saber passar pelo caminho. Existia um velho senhor que morava com seus filhos já adultos em uma casinha muito pobrezinha, sem recursos, e eles se alimentavam de pouquinho, tinha um pão para o café da manhã, na hora do almoço tinha que dividir ali entre os irmãos e o pai, e ele estava com a saúde muito debilitada, e os filhos ficavam ali cuidando dele. Em uma certa manhã, como todos os dias aconteciam, aquele senhor e os seus 3 filhos se assentavam à mesa e esse senhorzinho com muita dificuldade pegava um pão, dava para sua filha mais velha, pegava outro pão, dava para sua filha do meio e o terceiro pão para o seu filho homem. E nessa manhã esse senhorzinho falou, meus filhos, com a vozinha muito cansada, falou, meus filhos, esse aqui é o último pão que o pai tem aqui para oferecer para vocês, tá? Então, a partir de amanhã já não tem pão mais. Vocês estão acompanhando toda a dificuldade, pra gente manter, mesmo essa casa humilde aqui que a gente tem, e o pai já tá no final da vida, com a saúde debilitada, essa doença tá tirando tudo de mim, e eu vou falar para vocês o seguinte, meus filhos, vocês são jovens,
jovens adultos, cheios de saúde, não precisam ficar passando por tudo isso aqui junto comigo. Então, meus filhos, o que eu vou falar para vocês? A partir de amanhã, como não vai ter mais pão, o pouco que tinha já não vai ter mais, eu vou falar para vocês ficarem à vontade. Se quiserem ficar aqui comigo, podem ficar. Se quiserem dar conta do seu caminho e viver as suas vidas, vai e se façam. E aí a sua filha mais velha falou: olha, pai, eu agradeço a sua compreensão, mas realmente eu ficar aqui para ver o senhor definhar e morrer aqui e passar fome junto com o senhor não vai adiantar nada. Então é melhor eu buscar o meu caminho mesmo. E o pai dela falou: vai com Deus, minha filha, que seja feita a sua vontade. E o filho também aproveitou a deixa e falou: olha, pai, eu entendo, senhor, realmente eu já estava pensando em te chamar para conversar, porque, né, se quando tinha um pão já não me satisfazia, eu sou forte, eu sou grande, eu preciso me alimentar bem, e um pão não estava me satisfazendo, e agora não vai ter nem mais o pão, então é melhor mesmo eu buscar meu caminho, eu tenho muita coisa para viver, eu quero casar, ter meus filhos. E o pai dele falou: vai com Deus, meu filho, seja feita a sua vontade. E a filha do meio falou: pai, eu entendo meus irmãos, eu entendo a busca deles, mas eu não posso sair daqui. Mesmo sem o pão garantido, eu vou ficar, porque eu me lembro como o Senhor cuidou da gente na fartura, eu me lembro tudo que o Senhor fez pela gente. E pai, eu quero te falar uma coisa: eu nunca estive aqui por causa de bens, eu nunca estive aqui por causa do pão, eu sempre estive aqui por causa do Senhor. Não era pelo tanto de comida que ia ter ou pela fartura que o Senhor poderia oferecer para mim ou não. Eu prefiro ficar aqui sem o pão nenhum do que sair de perto do Senhor. Eu vou ficar com o Senhor até o último dia. E o pai sorriu, agradeceu e falou: meus filhos, tá aqui o meu recado e agora é com vocês. No outro dia de manhã, os dois filhos que falaram que ia partir arrumaram suas coisas, o pouco de roupa que eles tinham, e cada um buscou o seu caminho de fato. E dentro do direito deles, porque ninguém é obrigado a ficar, né, onde tem falta. Passaram-se 15 anos depois, esses irmãos receberam um convite muito bonito para uma festa que sua irmã, aquela irmã que ficou ao lado do pai, oferecendo essa festa para eles. E eles foram nessa festa e chegaram lá, era um lugar lindo, tudo com muita fartura, e eles perceberam como que sua irmã estava bem de vida, já casada, com filhos, tudo muito lindo. Eles curtiram a festa, ficaram super felizes de terem sido recebidos dessa forma por sua irmã. E no final da festa, a irmã chama eles em um escritório à parte e fala: olha, irmãos, eu me sinto honrada por vocês terem aceitado esse convite, que bom que vocês vieram, quanto tempo, que saudade, como eu senti saudade de vocês. E essa festa que eu tô dando aqui é para contar para vocês algo que papai me falou antes de morrer e me pediu para fazer antes de morrer. Bom, depois que vocês saíram de casa, na verdade, nunca faltou pão, teria pão para todo mundo. Aliás, teria muito mais que o pão, teria muita fartura. Papai fez aquilo só para ver quem ficaria, independente do que teria ou não, de se receber, de se comer. E depois de um tempo que vocês já tinham partido, o papai então me levou a conhecer tudo que ele tinha. Papai nunca perdeu nada, papai sempre teve muitas posses, sempre teve fartura em tudo. Papai era um homem próspero, um homem muito rico, e a doença não tirou isso dele. Acontece que quando o papai descobriu a doença, ele também descobriu que se ele morresse sem educar a gente da forma correta, ele não teria feito um bom trabalho. Então ele pediu ajuda para Deus para como ensinar os filhos. Ele teve o entendimento que ele tinha ensinado os filhos muitas coisas boas, mas não tinha ensinado os filhos a viver em toda e qualquer circunstância, e caso faltasse dinheiro, os filhos iam perder tudo mesmo, porque não é o dinheiro que faz uma pessoa próspera, é a consciência da prosperidade, é a consciência de honra, de estar junto e não pular fora quando acaba. E os filhos foram escutando aquilo, ficando, espantados, como assim? Então papai nunca perdeu nada? Não, papai tinha tudo, só que ele mudou com a gente para aquela casinha
humilde, pobre, e falou que tinha perdido tudo, para ver e para nos criar também de forma que nós aprendêssemos, para que a gente também valorizasse quando tivesse tudo. E então ele me pediu, antes de morrer, que esperasse exatos 15 anos para chamar vocês e entregar parte de vocês da herança, porque ele tinha certeza que nesse momento em que vocês passassem longe deles, vocês iam aprender o que é escassez de verdade. E aí os filhos começaram a chorar. E o filho homem falou, ele tinha toda a razão. Eu achei que eu ia conseguir trabalhar, enriquecer longe do pai, e não foi bem assim. Pelo contrário, ali eu vi o que era escassez de verdade. Eu até trabalhei, até ganhei algum dinheiro, mas sem sabedoria nenhuma. Não era aquilo que eu queria para mim. E a filha também começou a chorar e falou, irmã, o papai tinha toda a razão. Eu me sujeitei a coisas horríveis, eu fiz coisas horríveis para tentar ter o pão de cada dia. E na verdade o pão de cada dia estava ali com o pai o tempo todo. Ou seja, gente, qual é a lição dessa história? Os dois filhos que se afastaram do pai, achando que realmente não teria nada, nem o pão, achando que ia conseguir alguma coisa, na verdade viveram 15 anos fora da sua promessa, 15 anos fora da terra prometida, e por isso foram mais pobres do que se eles tivessem aceitado a ficar na escassez. E a única filha que ficou, mesmo falando, pai, não tem nenhum pão mais, mas eu fico aqui, essa que ficou durante esses 15 anos, usufruiu de todas as bênçãos, de todas as posses, de todas as riquezas que o pai tinha para ela, porque mesmo na falta do pão, mesmo sabendo que não teria mais, ela permaneceu firme, aonde? Na terra prometida. Sabe que tem muitas vezes a gente faz isso com Deus, nós oramos, nós pedimos oportunidade, nós pedimos para Deus fazer alguma coisa, e quando Ele faz e a gente tem aquilo que Deus colocou diante de nós, na primeira dificuldade, na primeira escassez, nós somos os primeiros a abrir a nossa boca grande e falar, não quero, desisto, para mim tudo é difícil. Isso é pobreza, isso é falta de prosperidade. Desse caso dos 3 irmãos, a única que teve prosperidade foi a filha que ficou. O resto foi pobre durante um tempo desnecessário. Sofreram, passaram grandes dificuldades, sendo que já eram donos de uma herança. Não acessaram a herança porque não tiveram prosperidade mental. Olha, gente, isso é muito sério. E a minha oração, o que eu peço para Deus é que não me deixe tomar atitudes e decisões na minha vida sem pensar, sem a mente próspera. Às vezes, a dificuldade ela vem sim, mas a gente se mantém firme, a gente põe a nossa fé para agir. O que essa filha fez? A filha que ficou, ela falou, não tem, mas a gente vai dar um jeito, se amanhã não tem pão, a gente come o que tem aqui, uma farinha, mas a gente vai conseguir, pai, eu vou estar aqui com você. E os outros 2 irmãos pularam fora. No primeiro momento, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, eles pularam fora do barco, da terra prometida. Essa história é para eu e você analisarmos ela bem direitinho e pensar quantas vezes nós pulamos fora do barco antecipadamente, sem querer pagar o preço para ver. E se tivesse ficado, o que teria acontecido? Provavelmente o pão não tinha acabado, provavelmente Deus supriria, ainda que o pão tivesse acabado, Deus pode suprir, porque Deus pode todas as coisas, e Deus não deixa um filho seu passando fome. Deu para entender isso? Como que isso mexe comigo? Então eu não poderia hoje vir aqui e deixar de gravar para você, para falar, seja próspero. Esse canal se chama Treinados para Prosperar. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Vem para ser próspero. Eu desejo para você prosperidade real. Se você estava pensando em desistir de qualquer oportunidade só porque você não está vendo o pão, eu te digo, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Não tome decisões precipitadas, porque o que é teu, só quem impede de chegar para você é você mesmo. Assim como aquilo que é meu, só quem impede de chegar para mim sou eu. Amém? Fica com Deus, dias prósperos para você, tomadas de decisões prósperas para você. E ó, tudo
de bom para você, tá bom? Seja abençoado em tudo que você colocar as suas mãos e até a próxima.